Então, hoje, eu vou tratar de um assunto que eu acho importante ser esclarecido, que é a questão dos esteroides anabolizantes. Antes de começar isso, vamos fazer uma definição para vocês entenderem do que a gente vai tratar. Esse termo, né, que é composto de 3 palavras, esteroides anabolizantes androgênicos, ele guarda um significado específico. Esteroides é porque são a classificação química das substâncias. São substâncias derivadas do colesterol. Então, a gente está falando especificamente aqui agora da testosterona. Você vai do colesterol até formar a testosterona, passando por diversos passos. Inclusive, me perguntaram sobre DHEA. O DHEA é um desses passos. A androstenediona é um passo seguinte. Então, você parte do colesterol e forma a testosterona. Por isso, o nome esteroide. Anabolizantes é por causa da construção de tecido. E androgênico é por atuar nas características masculinas, né? Então, o termo correto seria esteroides anabolizantes androgênicos. E aqui a gente vai tratar especificamente da testosterona e dos seus derivados. Então, o fato deles serem esteroides, né, faz com que eles tenham uma propriedade química bem particular, que é o fato deles entrarem na célula. Então, você imagina que aqui eu tenho a sua membrana, a testosterona e os seus derivados, eles vão atravessar essa membrana e dentro dessa membrana, eles vão buscar o seu núcleo. Vocês recordam que o núcleo é o local da célula onde está guardado o nosso DNA. E no nosso DNA, no nosso código genético, nós temos a mensagem para sintetizar todas as proteínas do nosso corpo, inclusive as proteínas musculares, que é o que vai nos interessar aqui nesse momento. Então, quando a testosterona chega no núcleo da célula, ela vai precisar de um receptor específico, que recebe o nome de receptor androgênico. Essa combinação de testosterona mais receptor é que vai, no núcleo, produzir os efeitos anabólicos que a gente está esperando. Então, repara que a coisa funciona como se eu tivesse uma chave e uma fechadura. Então, a testosterona é uma chave, o receptor androgênico é uma fechadura, eles se ligam, abrem a porta que daria início ao nosso anabolismo. Agora, a primeira coisa interessante da gente destacar quando eu falo sobre a testosterona é o fato de haver um receptor androgênico. Não tem um receptor para cada tipo de hormônio derivado da testosterona, cada tipo de hormônio sintético derivado da testosterona. Então, por exemplo, se uma pessoa usa androlona, ela se une ao receptor androgênico. Se uma pessoa usa anantato, ela se une ao receptor androgênico. Então, aquela história de que o meu receptor é bom para uma coisa, eu tenho receptor para uma droga e não para outra, isso não é verdade, tá? É um receptor androgênico que vai receber as substâncias similares. Então, beleza, pessoal. Quanto de testosterona um homem produz em média? Entre 4 a 11 miligramas por dia. E a mulher? Muito menos, 0,2 a 0,4 miligramas de testosterona por dia. Então, pensando no homem, né, o que a gente pensa? Que, em média, ele vai estar aí produzindo semanalmente na casa das 50 miligramas de testosterona, jogando pela média. E aí eu falei para vocês que o efeito direto da testosterona é por meio do receptor. Quanto de receptor eu teria? Eu teria mais ou menos aí, um homem de peso mediano, teria quantidade de receptores suficientes para absorver 200 miligramas de testosterona por semana. Opa, então está sobrando, né? Se um homem em média produz 50 e ele tem receptor para absorver 200, a coisa está de bom tamanho. Eu ainda poderia produzir 4 vezes mais, que eu ainda teria receptor para tudo isso. Tudo bem. Mas e quando o cara vai na farmácia, né? O cara não está satisfeito com o que o testículo dele produz e vai na farmácia arrumar um pouquinho mais para dar uma complementada na força, foco e fé. E aí, rapaz, quando o cara vai na farmácia, se tu pensar numa Durateston da vida, ela tem 250 miligramas. Se o cara já produz 50 e eu mando 250 miligramas para dentro, isso já foi 300, mas eu acabei de falar que eu só tenho receptor para 200. Mas a galera não para por aí. Os estudos que a gente fez sobre a questão do uso corrente de competidores de fisiculturismo, cara, tinha gente usando 1.000, 2.000 miligramas de testosterona por semana. Opa, mas calma aí. Eu só tenho receptor para 200.
Se eu só tenho receptor para 200 e eu estou tomando 2.000, o que vai acontecer com as outras 1.800 que estão sobrando? Bem, aí vem a ação indireta da testosterona, que talvez explique muitas coisas interessantes aqui para gente. Por exemplo, o cortisol, ele é um hormônio esteroide também. Então ele tem uma brincadeira parecida com a testosterona, né? Que é atuar, que precisar de uma fechadura para ele atuar. E aí essa fechadura do cortisol, o receptor é o receptor glucocorticoide. O que vai acontecer quando a testosterona estiver sobrando? Ela vai começar a se juntar no receptor do cortisol. E nessa que ela se junta ao receptor do cortisol, o cortisol não consegue trabalhar. Se o cortisol não consegue trabalhar, ele não exerce o seu efeito fisiológico. E qual é o efeito fisiológico do cortisol, turma? Catabolismo. Então a testosterona também tem o seu efeito anticatabólico. E conforme a dose aumenta, esse efeito se torna mais relevante. Isso pode ajudar a explicar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu falei para vocês que o homem produz aí na casa das 50 miligramas de testosterona por semana. Só que se o cara está tomando 2.000, o que vai acontecer? O seu hipotálamo, né, uma região do seu cérebro, ela vai identificar uma grande quantidade de sangue circulando. Aí ele vai falar assim, opa, se tem esse tanto de testosterona circulando, eu acho que eu não preciso produzir tanto, né? Aí ele manda uma mensagem para a sua hipófise, a hipófise manda mensagem para o cérebro, que a hipófise manda mensagem para a testosterona, que é assim, ei, dá uma aliviada no teu trabalho aí, bicho, porque tem testosterona demais no sangue. Aí os seus testículos, sem saber de nada, né? Eles vão, tá bom, eu vou dar uma folga, eles vão começar a diminuir a produção própria. Então vai chegar um momento que essa pessoa vai estar com a produção própria praticamente zerada. Só que isso não vai fazer falta nenhuma. Sabe por que não vai fazer falta nenhuma, velho? Porque na farmácia você está mandando mais 2.000 para dentro. Então aquelas 50 miligramas que teu testículo fazia, não serve para nada. Aí o outro susto que o seu corpo toma é porque ele está liberando cortisol e o cortisol vai ter uma determinada função fisiológica, que é o catabolismo. Só que quando o corpo identifica que o cortisol não está funcionando, né, porque a testosterona está bloqueando os receptores dele, o que o corpo vai achar? Que o problema é com a própria produção. Aí o que ele vai fazer? Ele começa a produzir mais cortisol. Mas esse cortisol vai catabolizar muito, cara? Não, velho, porque o que vem da farmácia bloqueia esse cortisol com sobra. Então, enquanto o ciclo estiver acontecendo, tá tudo bem. Só que o que vai acontecer quando terminar o ciclo? O testículo está preguiçoso, não está trabalhando muito bem, e o cortisol está lá em cima, então a pessoa está num quadro catabólico severo. Aí quando termina o ciclo, a pessoa começa a perder muito do que ganhou. Você vê que é muito comum, por exemplo, as pessoas adoecerem, o cara começa a ter gripe, começa a ter uma coriza e cafunga. Por quê? Porque o cortisol está alto e ele está imunossuprimido. A outra coisa interessante, né, eu brinco até quando eu falo na aula, eu recebo muitas mensagens por direct. E é engraçado que a maioria das coisas interessantes, da maioria das perguntas meio cabulosas, as pessoas não perguntam para ela pergunta para os amigos. É igual outro dia que eu recebi uma mensagem do rapaz perguntando, olha, é comum, não é para mim não, tá? É uma dúvida com relação a um caso de um amigo meu. É comum um cara que tomou esteroide ter um testículo pequenininho, sabe? Porque esse meu amigo foi dar aquela coçadinha e o testículo dele estava ali do tamanho de um feijãozinho. Aí eu falei, olha, vamos lá, eu tenho duas questões a te falar aí. Uma delas é que, potencialmente, isso não é problemático, porque depois que terminar o ciclo, o hipotálamo percebe que está pouca testosterona circulante, ele manda uma mensagem para a hipófise vai lá e acorda o testículo. Eu estou dizendo que isso é potencialmente tranquilo, porque eu já vi caso de gente que tomou por muito tempo que o testículo nunca mais voltou. Aí o cara pensa, não, eu tomei pouco tempo, então... Aliás, meu amigo, né, tomou um pouco tempo, então eu acho que o testículo dele vai voltar ao normal. Maravilha. E professor, qual é a segunda questão? Bem, a segunda questão é a seguinte, velho. Por que você está preocupado com o testículo do seu amigo? A paciência, né? Vamos lá, acontece, né? São preocupações do dia a dia, amizade é amizade.
Mas, maravilha. Então, para evitar esse problema, né, do testículo pequenininho, do catabolismo muito alto, a galera está procurando as terapias pós-ciclo, né, que é para reativar o testículo. Então, tem os caras que não param de tomar nunca mais, que muita gente tem feito por aí. Então, a gente entendeu como é que a testosterona funciona. Ela aumenta o seu anabolismo por meio de uma ação direta no receptor androgênico e ela diminui o seu catabolismo por um bloqueio do receptor de cortisol. É por isso que o cara que está tomando testosterona faz treino de 2 horas, treina pra cacete e não entra em overtraining. Aí o Zé Mané da academia, que olha, o Zé Mané, né, no bom sentido, eu sou um Zé Mané da academia, olha o treino da força, foco e fé e vai lá e, porra, vou treinar 2 horas também, 200 séries por dia, eu vou lá, se arrebenta, se lesiona entre overtraining e não tem resultado. Aí ele vem falar assim, pô, Paulo, mas eu tive força, foco e fé e não deu o resultado que eu vi no antes e depois do perfil bonitão lá, velho. É porque o cara esqueceu de falar o 4º elemento, né? É porque é força, foco, fé e bomba. Sem o 4º ingrediente, esse treinão cabuloso não vai funcionar. Então isso pode explicar porque os malucos seguram a onda de treinar e faz jejum e faz a porra toda e não cataboliza. Porque o receptor do cortisol está bloqueado pelo veneninho que vem emprestado da farmácia. Outra coisa bacana de vocês entenderem, né, com relação da testosterona, é que já tem alguns estudos mostrando que o efeito da testosterona no aumento da quantidade de núcleos, que você aumenta a quantidade de núcleos dentro da tua célula, ele pode se prolongar por vários anos. Estudos em ratos, isso aí foi feito só em roedores, mostram que o uso de testosterona na juventude, ele faz com que, mesmo que ele pare de usar na juventude, quando ele for velho, se ele for submetido ao treinamento, a hipertrofia dele ainda é melhor do que um rato que nunca foi exposto à testosterona. Então, isso até está uma observação, né? Tá até uma discussão no campo desportivo, que é o seguinte, calma aí, se eu sei que pode durar várias décadas de memória do uso da testosterona, será que um atleta que foi pego com esteroide anabolizante, ele deve ser suspenso ou ele deve ser banido do esporte? Porque esse resultado aí é bem interessante. É um cara chamado Wegner que publicou sobre isso em 2013. Então, pessoal, compreendida essa ação da testosterona, vamos compreender alguns fatos com relação a ela. Primeiro, qual seria a importância para o resultado do seu treinamento? Porque imagina só, qual seria a diferença na minha vida de eu treinar tendo ou não, eu treinar não tendo testosterona? Uma das formas que as pessoas poderiam imaginar de eu compreender esse fenômeno seria comparar o resultado de um treino de homem e o resultado de um treino de mulher, porque o homem produz testosterona e a mulher produz muito menos. Só que isso não ia funcionar, porque a diferença do homem e da mulher não é apenas hormonalmente, não é apenas a testosterona. A mulher produz mais estrogênio, a mulher produz mais progesterona. Então, não é uma comparação fisiologicamente muito adequada. A única forma de eu fazer isso seria eu pegar um homem e tirar a testosterona desse homem. Bem, aí eu tenho um problema, né, velho? Como eu vou tirar a testosterona desse homem? Uma maneira rústica, né, uma maneira raiz de tirar a testosterona de um homem é chegar e cortar o saco dele fora. Só que aí tem um problema, eu acho que eu não ia arrumar muita cobaia para fazer um estudo desse, né? Falar, maluco, olha só, eu queria arrancar seu saco fora e ver o que vai acontecer quando você fizer musculação. Aí o cara vai perguntar, mas você coloca de volta no final? Não, não tem como. Você vai ficar assim o resto da vida. Bem, então não vai dar certo. Só que existe uma droga que ela faz um negócio muito parecido com isso. Uma droga chamada gozerelina, que ela corta a comunicação do cérebro com o testículo, e aí, nessa história, o testículo para de produzir testosterona. Então eu consigo fazer como se fosse uma castração química. E um cara chamado Kevorkian, né, ele pensou assim, show de bola, vou mandar essa castração química e vou botar os malucos para fazer musculação. Então ele pegou um grupo de homens jovens e deu a gozerelina para eles. Galera, não me pergunte quem é cobaia de um estudo desse, que eu não tenho ideia, mas o maluco aceitou ser castrado quimicamente, temporariamente, né? Eu não sei como é que foi a vida, como é que foi o lazer, né, a diversão desse cara durante esse período. Mas paciência, ele se doou pela ciência, né? Então, nesse estudo do Kevorkian, os caras pegou metade do grupo e deu placebo, ou seja, esses caras continuaram com a testosterona normal, e a outra metade desse grupo recebeu a maldita da gozerelina.
que aconteceu então? Eles ficaram fazendo exame de sangue nos caras, e depois de um período, eles verificaram que a testosterona dos caras estava lá no zero, velho. Zero, zero, zero. Ixi. E aí? Agora, vamos fazer musculação. Aí eles fizeram 2 meses de musculação para saber se o cara que estava com a testosterona zerada, ele ia ter algum comprometimento de resultado em comparação com o cara que estava com a testosterona normal. E aí o primeiro resultado interessante é que o cara que estava com a testosterona zerada, ele ganhou na casa dos 5% de força. Ele ganhou 5%, mas ele ganhou. Só que o cara que tinha testosterona normal ganhou quase 25%, ou seja, os resultados foram quase 5 vezes superiores em termos de ganho de força entre quem tinha e quem não tinha testosterona. Porra, testosterona faz uma diferença, então, nos seus ganhos de força em resposta ao treinamento. Agora, quando ele mediu a massa muscular, o resultado não foi tão, na massa magra, o resultado não foi tão animal assim, não. Por quê? O grupo que estava sem a testosterona, ele teve um aumento na casa aí dos 400 gramas de massa magra. Enquanto o grupo que estava com a testosterona teve um ganho de 600 gramas. Então, teve uma diferença de 50% na massa magra, o que é muito considerável, mas a diferença não foi tão grande quanto a da força. Isso é interessante porque, por curiosidade para vocês, um dos primeiros usos não clínicos da testosterona foi o Hitler, né, que dava para os soldados dele ficarem mais agressivos e mais dispostos no combate. Inclusive, a agressividade é algo que é muito bem reportado no uso da testosterona. Não estou dizendo que todo mundo vai ficar agressivo, mas os scores de agressividade sobem. Então, pessoal, o que aconteceu também? A gente falou da massa magra e a gente falou da força. Um outro ponto que foi muito interessante analisado nesse estudo foi o percentual de gordura. O que aconteceu? O grupo que estava sem testosterona, quando fez musculação, engordou. Olha que viagem. Os malucos engordaram fazendo musculação. Agora, o grupo que tinha testosterona emagreceu fazendo musculação. Então, o que esse estudo verificou? Que possuir testosterona fazia com que você ganhasse muito mais força, mais massa muscular e com que você perdesse mais gordura. Então, a gente verifica que a testosterona ela é importante para vários aspectos. Agora, falando desse estudo, é importante a gente pontuar algumas coisas práticas. Primeiro ponto prático, né? O grupo que tinha a inibição da testosterona, ou seja, o grupo que estava zerado de testosterona, ganhou massa magra fazendo musculação. Então, a testosterona, ela aumenta o resultado, tá? Mas não quer dizer que o fato de você não ter testosterona vai te impedir de ter ganho de massa muscular ao fazer musculação. Isso é muito importante para vocês, mulheres, tá? Porque as mulheres produzem pouca testosterona. Aí, o que a galera chega e fala? Ah, então eu preciso repor testosterona nas mulheres. Isso por si só é uma agressão, né? Porque se eu fosse repor testosterona nas mulheres, eu teria que dar 0,1 penteiro de testosterona por dia. E o que o nego faz é dar testosterona pra cacete. Então, mulheres, entendam, o fato da sua testosterona ser baixa é normal, porque vocês são mulheres, né? E não impede vocês de ganharem massa muscular. Não impede. Inclusive, deixa eu falar uma coisa bem interessante. Os hormônios femininos, eles são anabólicos, tá? A progesterona é anabólica. Inclusive, vocês sabiam que um dos primeiros casos de doping em mulheres, eles eram feitos pelos países do bloco comunista, em que eles engravidavam as mulheres, engravidavam elas, porque durante aquele período inicial da gestação tem um monte de liberação de progesterona, que o nome dela é esse, é progestare, né? É para favorecer a gestação. Eles engravidavam as mulheres e quando chegava lá pelo 3º mês, eles abortavam as mulheres para ter esses picos de progesterona e aumentar a performance. Tem inclusive um estudo bacana de um grupo de pesquisadores liderado pelo Sazak. Eu fico indo e voltando, né? Porque eu estou aqui no Facebook e no Instagram, tá? Então eu fico buscando vocês dois. Então, de um grupo do Sazak, que ele verifica o seguinte, que ele deu
doses de progesterona, perdão, esse estudo é o grupo do Sasaki, ele colocou as mulheres para fazerem musculação na fase antes da ovulação, então logo depois ali da menstruação, e colocou mulheres para fazer musculação também na fase após a ovulação, né, na fase pré-menstrual. Por que ele fez isso? É porque na fase antes da ovulação, os níveis de hormônio das mulheres são baixos, tanto de estrogênio quanto de progesterona. E antes da menstruação, naquela fase da TPM, o estrogênio sobe e principalmente a progesterona sobe. E o que ele queria saber? Se fazer musculação com os hormônios femininos em baixa ou em alta, iam mudar os ganhos de massa muscular. Ele avaliou 6 dias de treino para avaliar o ganho de massa muscular no bíceps. Aí ele fez essa avaliação e ele verificou um negócio muito louco. Ele verificou que quando as mulheres treinavam na fase ali do período logo pós-menstrual, elas ganhavam na casa dos 4% de tamanho do bíceps. Agora, quando elas treinavam no período pré-menstrual, elas ganhavam 50%. Ou seja, elas ganhavam 50%, elas ganhavam 6%, ou seja, 50% a mais. Olha que doideira. Aí, por curiosidade, eles botaram homens para fazer o treino pelo mesmo período. E o que eles verificaram? Que os homens também ganhavam 6%. A mesma coisa que as mulheres ganhavam no período pré-menstrual. Então, mulher, presta atenção. O seu hormônio não é ruim para a hipertrofia. A progesterona não é ruim para a hipertrofia. Ela tem o mesmo poder anabólico que doses fisiológicas de testosterona. Inclusive, tem um estudo de um cara chamado Smith, que ele separou as mulheres em 4 grupos. Um grupo ele deu estradiol para simular a fase folicular. Um grupo ele deu o estrogênio para simular a fase luteínica, né, a fase luteal. E um grupo ele deu testosterona para simular um ovário policístico. E o que ele verificou? Que a elevação de síntese proteica mediada pela progesterona é similar à elevação de síntese proteica estimulada pela testosterona em doses suprafisiológicas, né, de ovário policístico mesmo. Então, a progesterona é mesmo um hormônio anabólico. Essa história que os caras estão fazendo com as mulheres de suprimir o hormônio feminino e dar testosterona para elas, tá? Para dizer, não, o hormônio feminino é do mal, é coisa do demônio, é mentira. O que eles estão fazendo, na verdade, é transformar as mulheres em homens. A única diferença que a progesterona vai ter da testosterona, no caso, eu não estou falando de dose suprafisiológica, é que a progesterona ela aumenta um pouco o apetite e a testosterona ela é lipolítica. Então, a ação delas é diferente no emagrecimento, tá bom? E aí, pessoal, a gente está vendo um bando de problema, que é o problema da androgenização nas mulheres. Vocês estão cansados de ver, né, esse perfil das blogueiras aí, que é coisa muito parecida do que vem com antes e depois. Por quê? A testosterona promove ganho de massa muscular, mas a testosterona também promove aumento das características masculinas. Por exemplo, a distribuição de músculo e de gordura em algumas regiões. A face vai ficar um pouquinho mais quadrada. A testosterona, ela inibe a ação da lipoproteína lipase no quadril, então a mulher vai parando de acumular gordura no quadril, e essa gordura que estava sendo acumulada no quadril passa a ser acumulada na região central. Então a mulher vai ficando com o quadril estreitinho e começa a perder a cintura. O que vocês estão vendo o tempo todo na rede social? Alguma blogueira, né, alguma dessas minas do antes e depois, elas tiram foto de frente? Não tira. Por que ela não tira foto de frente bonitinha? Porque se ela tirar uma foto de frente assim, ela vai ficar parecendo um frigobar, porque o quadril achatou e a cintura largou. Se ela for tirar foto de frente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai meter aquela cinta, né, que aperta até a alma para devolver a cintura que a testosterona tirou delas. Agora é o outro papo importante. O que acontece, pessoal? A testosterona, ela também vai atuar em receptores, ela vai bloquear, ela vai atuar em receptores específicos e ela pode provocar um problema chamado alopécia, principalmente nessa região que é a queda de cabelo. Por isso que tem algumas minas que se meterem um rabo de cavalo aqui, velho, a testa vai aparecendo do Robocop, vai vir até a metade. Por isso que o clássico das blogueiras mete uma franjinha, fica de ladinho, bota o peso na perna da frente, faz um girinho para ter a cintura e pá!
escondi o segredo da testosterona. Mas tem coisas que a gente não pode esconder, né? Por exemplo, a voz do demônio que fica lá, a voz do Pato Donald misturado com o Pavarotti. Isso ninguém pode esconder. E tem coisas que ela pode até esconder do público, mas não pode esconder do namorado, que é o fato do clitóris ter uma grande quantidade de receptores androgênicos. O clitóris ele gosta da testosterona. E se a testosterona aparecer por lá, ele vai responder como qualquer outro tecido, hipertrofiando. Mas por que o clitóris normalmente da mulher é pequenininho? Porque a testosterona não estava por lá. Mas se a testosterona aparecer por lá, o bicho cresce. E o bicho cresce, cresce mesmo, né? Há relatos de clitóris aí de 12 centímetros, 16 centímetros. É coisa que às vezes o namorado da mina não tem, né? Aí eu acho que a coisa vai começar a se resolvendo para o ímpar nas noites de amor desse casal. Aí vocês entenderam a história da testosterona, por que ela é tão importante? Porque ela está no componente do segredinho escondido da força, foco e fé. Por que a mina faz glúteo 4 apoio e tem um baita resultado e eu faço e eu não tenho? Por que o maluco faz aeróbio e jejum, não cataboliza, tem um baita resultado e eu não tenho? Porque ele tem força, foco, fé e testosterona. É o segredinho que ninguém conta, né? Mas, olha, eu não estou aqui para julgar ninguém pelo uso. Quem quiser usar, vai fazer o uso. Quem achar que for conveniente, cada um sabe das suas escolhas, cada um tem os seus prazeres, cada um tem os seus objetivos de vida. Esse não é o problema. O problema é a hipocrisia. O problema são as pessoas fazerem uso e tentarem vender produtos ou se posicionar a partir de resultados conquistados com andrógenos, tá? Então, o parênteses que eu faço aqui para vocês, o anticoncepcional. Por que se fala que o anticoncepcional é um demônio para as mulheres, né? Se fala que o anticoncepcional diminui a quantidade de testosterona nas mulheres, mas na boa, dane-se. A quantidade de testosterona das mulheres ela já é baixa e a progesterona ela tem um efeito anabólico. Então o anticoncepcional, eu não estou aqui fazendo apologia ao anticoncepcional, até porque não sou eu quem vai indicar, mas ele tem vários casos clínicos, né, que ele deve ser indicado. Ele não é impeditivo para você hipertrofiar. Você pode ter uma rejeição a fármaco, com retenção hídrica, coisa do tipo, mas se você não está hipertrofiando, não é por causa do anticoncepcional, não. Porque o estudo que Vorney mostrou que mesmo com zero testosterona, a pessoa hipertrofia, tá? Então, não se esqueçam disso. Não estou fazendo apologia, mas se você não está crescendo, não é por esse motivo, não. Paulo, o chip disse, o chip daquilo. Chip, na maioria dos casos, é bomba implantada num bastonete de silicone. Gestrinona é bomba, é hormônio, é proibido pelo COI, é esteroide anabolizante e faz a mesma coisa do que eu estou falando. Sem contar que já tem chip que é implantado com testosterona mesmo. Qual é a diferença do chip, moçada? A diferença do chip é que você não precisa meter uma injeção todo dia. A diferença do chip é que você vai impregnar o hormônio e você vai implantar na pessoa. Então ele vai liberando aquele hormônio aos poucos durante um período de vários meses. Então, dependendo do que tiver naquele chip, você vai estar tomando bomba sem parar por um ano. É isso que o chip faz e é isso o milagre promovido por ele. Agora, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é que a gente vai ver vários estudos falando não do que eu falei para trás, que era a testosterona em dose fisiológica, é a testosterona em dose suprafisiológica. Por exemplo, um homem libera na casa das 50 miligramas por semana. Se eu der 100, eu estou dando mais do que ele liberaria normalmente. Isso não é reposição. Isso é doping. Então, o que vai acontecer nessa história? Será que essa testosterona, em maiores doses, ela gera mais resultado? E será que esse resultado é independente? Será que esse resultado é independente do treino? Será que ele acontece independente da dieta? E aí, galera, tem um estudo muito bom sobre isso. É estudo de um cara chamado Chalander Bazin. O Chalander Bazin, ele resolveu fazer, sabe o quê? Dar bomba para as pessoas para ver o que acontece. Era doente? Não era doente não, cara. Era homens jovens saudáveis. Ele passou 20 semanas dando enantato pro cara. Olha que lindo. 20 semanas o cara tomando enantato de testosterona.
Teve frango com batata doce? Não. Teve leg de ladinho? Não. Não teve supino para miolo do peito? Não teve nada. Teve bomba. Sem treino, sem dieta, sem marmita, sem nada. Esses caras recebiam ou 50 miligramas de testosterona, de enantato de testosterona, ou eles recebiam 125, ou eles recebiam 300, ou eles recebiam 600. Maluco, 600 miligramas, se você considera que o cara libera aí 50 por semana, pode ser 12 vezes, né? Então imagina, você arrumou 24 testículos de repente para esse cara aí. 12 vezes a liberação normal. E durante 20 semanas, esses caras tomaram veneninho sem nada, sem nenhum tipo de treino, sem nenhum tipo de dieta. A primeira coisa bacana que ele fez foi avaliar os níveis de testosterona livre e os níveis de testosterona total. Quando ele fez isso, ele verificou que quando você toma 50 miligramas, na verdade a sua testosterona não sai da normalidade. Porque é mais ou menos assim, você tomou 50, teu corpo para de liberar um pouco, as coisas se equilibram. Até 125 miligramas, as coisas saíam muito pouco da normalidade. Porque teu corpo ia parando de liberar, a testosterona de fora compensava um pouco, mas ficava uma margem pequena. A testosterona começava a sair da normalidade para quem tomava 300 ou para quem tomava 600. Aí a testosterona, pum, ia lá para o teto. Legal. Então, de fato, existe uma associação de você tomar muito e suas concentrações sanguíneas subirem muito, tanto da livre quanto da total. Beleza. Qual foi o resultado prático disso? Melhote, o resultado prático disso foi que tomando testosterona sem treinar e sem fazer dieta por 5 meses, os caras ganharam 8 quilos de massa magra. 8 quilos de massa magra sem treinar e sem fazer dieta. Curte isso. 8 quilos de massa magra sem nada. Sem treino, sem dieta, velho. Junto com essa perda, junto com esse ganho de 8 quilos de massa magra, sabe o que aconteceu? Eles perderam entre 3 a 5 quilos de gordura. Velho, olha que coisa maluca. O cara não treinou, só tomou uns venenos e ele ganhou 8 quilos de massa magra e perdeu de 3 a 5 quilos de gordura. Então, velho, esse estudo fez a gente coçar a cabeça. Calma aí, mas quer dizer então que se eu tomar veneno, eu posso ter um puta resultado com uma dieta de merda e um treino de bosta? Pode. Porque esse estudo mostrou que o cara não fazia era porcaria nenhuma e teve esse resultado. Olha, esse estudo simplesmente ele foi publicado no JAMA, num dos jornais mais importantes de medicina do mundo, em 2012. Então, esse estudo ele começa a provocar a nossa reflexão. Esse mesmo grupo desse cara chamado Bazin, ele fez um estudo que foi assim, calma aí, então 600 miligramas de enantato faz um puta do milagre? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo de 10 semanas, mas dessa vez eu quero ter 4 grupos. Grupo 1 não vai fazer nada. Grupo 2 vai tomar testosterona e não vai fazer nada, a 600 miligramas que era o topo. Grupo 3 vai treinar sem tomar nada. E grupo 4 vai tomar o veneninho e fazer a musculação. Esses caras passaram 10 semanas assim, sem treino e sem bomba, com bomba e sem treino, com treino e sem bomba, ou misturando bomba e treino. Sabe o que aconteceu? O maior ganho de massa magra foi para quem combinou treino e bomba. Sabe qual foi o segundo colocado em termos de ganho de massa magra? Quem tomou bomba sem treinar. Em terceiro lugar foi o treino sem bomba. Eita porra! E o tamanho do tríceps? A mesma coisa. Primeiro lugar, bomba e treino. Segundo lugar, bomba sem treino. Terceiro lugar, treino sem bomba. E por último, quem, óbvio, não fez nada. E aí? E agora?
Não era só água-limão e gratidão, não era só força, foco e fé, não era leg de ladinho, miolo do peito, batata doce e frango. Não. A bomba faz milagre, velhinho. Agora, por favor, não me entendam mal. Para que eu estou esclarecendo isso para vocês, meus queridos? Eu não quero dizer assim, vamos todo mundo usar, claro que não, porque eu nem preciso falar dos efeitos colaterais da bomba aqui, né? Infarto do miocárdio, aumenta a incidência absurdamente, problemas problemas hepáticos, problemas de lipídios, o colesterol começa a se alterar, o colesterol HDL despenca lá para o piso, o colesterol LDL vai lá em cima, a possibilidade da pessoa ter problema do coração aumenta pra cacete. Então, assim, os efeitos colaterais, eles estão presentes, não adianta ser o dia que não tem, a gente está analisando gente assim e se arrebenta. Agora, um monte de gente se arrebenta para fazer um monte de coisa. Tem gente que acha que vale a pena se arrebentar tomando bom, que ficar com o corpo bom. Eu não estou discutindo isso. Quem quiser usar, usa. Agora, o que eu estou discutindo é a hipocrisia. O que eu estou discutindo é o fato de que tem gente tomando esteroide e se colocando como grande referência. O que eu estou questionando é o argumento do shape, sabe? Você vai estudar a vida inteira, você vai ser um puta profissional, vai se capacitar, só que de repente o seu coleguinha vai tomar uns veneninhos, vai ficar bem fisicamente, vai dizer assim, eu entendo mais do que esse cara de musculação. Sabe por quê? Olha o meu shape. Cara, esse argumento tá furado, porque shape não se constrói apenas com conhecimento. Se você tiver um veneninho por fora, você vai dar alguns passos acima. Então isso é um parâmetro absurdo. Sabe quando eu falo esse tipo de coisa, tem gente que vai pular dessa altura aqui, tem gente que vai arrancar a tanga pela cabeça, que vai querer se matar. Sabe por quê? Porque sabe aquele médico feliz que posta mensagens filosóficas, toca violão com a família, café da manhã com o filho, e eu tô aqui para ajudar as pessoas, o glúten é a coisa do demônio. A galera vai descobrir que esse médico faz nada mais, nada menos do que botar os pacientes dele para tomar veneno. Tanto que o perfil das mulheres que vão se atender com ele é sempre o mesmo. O queixo vai ficando quadrado, a vozinha vai ficando do capeta, vai começando a sumir o quadril, barriguinha mais proeminente. É isso que vai acontecer. Sabe quem também vai pular dessa altura? A blogueirinha, velho. A blogueirinha que tá ficando com a testa desse tamanho, que tem não sei quantos milhões de seguidores, e faz um monte de propaganda que um dia a melhor coisa do mundo é o chá de não sei o quê, outro dia a melhor coisa do mundo é o creme de não sei o quê, outro dia é a cinta, outro dia é o caralho de asa, mas na verdade ela vai saltar dessa altura porque todo mundo vai ver a propaganda de uma porrada de produto inútil e vai falar, eu sei que é oxandrolona, filha, acabou o seu mercado. Sabe outro cara que vai ficar puto da vida? Aqueles malucos que fazem propaganda do suplemento. O cara tá lá, cada postagem um pote de suplemento, palestra, não sei o que, com suplemento aqui, suplemento tatuado na bunda. Esse cara vai parar de vender, porque a galera vai falar, tu tá me enganando que agora é esse triplos terrestre. Tu tá me enganando que agora é esse BCA, essa glutamina do caralho. Tu tá achando que eu não sei que é bomba que você tomou, filhote? Então, a galera vai começar a ter que se virar e começar a ter que ser competente, vai ter que começar a ser competente, né, velho? Porque aqueles coachzinhos malandrinhos, aqueles Nutri Hardcore, eles vão parar de vender aqueles antes e depois. Porque aqueles antes e depois de 6 semanas de uma mulher aparecer com a barriga travada ou de um maluco aparecer gigante, isso é fisiologicamente impossível. Isso não existe. Então a galera vai começar a cair na real, vai começar a ver assim, a mim você não me engana não, malandrão. A mim você não me engana não. Entende? Então a gente tem que perceber os efeitos reais da testosterona. A testosterona é um puta de um hormônio que tem um efeito anabólico, é um hormônio que tem um efeito baita anticatabólico, e quanto mais você subir a dosagem dela, mais esse efeito se torna significativos. Mais isso se torna proeminente ao ponto de que um treino mal feito e uma dieta mal feita tem seus resultados compensados pela farmacinha que você está brincando. Entendeu? Então, galera, acordar com relação ao tema. E aí, a reflexão final que eu posso falar para vocês eu não estou falando que condenando o uso e sendo hipócrita com relação a isso.
Cada um sabe os seus anseios, cada um sabe as suas vontades, cada um sabe o que vale a pena. Se você quer tomar ou se você não quer tomar, apenas faça isso consciente do risco. Agora, se você é profissional de saúde, você tem um juramento moral, você tem um compromisso social e você não pode ser hipócrita, você não pode colocar a saúde das pessoas em risco fazendo práticas para benefício, para trazer resultados estéticos transitórios, porque você é regido por um princípio chamado, primeiro, não causar dano. Então você não pode admitir isso. E isso também serve para a gente desenvolver o nosso senso crítico, porque a ciência está aqui para te ajudar. A ciência está aqui para dizer, por meio de experimentação e por meio de análises, as coisas que são potencialmente melhores para você. Então, qualquer coisa que destoie muito da ciência e esteja trazendo resultados absurdos, pode ter certeza que tem algum segredinho sujo por trás.